Hoje a nossa conversa é sobre esse capítulo de Palavras de Vida Eterna, chamada Na Conta Pessoal. E a gente vai estar tendo como agenda, a gente vai estar falando do parágrafo que foi escrito por Paulo, que está em Romanos. Depois a gente vai falar um pouco dessa contabilidade divina. Eu vou contar uma historinha para vocês e depois a gente vai fazer uma análise sobre o que é ser credor, o que é ser devedor, né? Quando eu li esse parágrafo do Palavras de Vida Eterna, então para quem não conhece, o Palavras de Vida Eterna é um livro que faz parte da coleção Fonte Viva de André Luiz e que basicamente o que Emmanuel faz, ele pega um parágrafo curtinho que está no Novo Testamento e daquele parágrafo ele desenvolve um capítulo inteiro. Então a gente percebe a profundidade dos ensinamentos de Jesus e também a envergadura espiritual, né? A evolução de Emmanuel de poder, de um trecho tão pequeno, de às vezes 5 palavrinhas, conseguir desenvolver um capítulo em que cada parágrafo daquele capítulo muitas vezes mexe com a gente profundamente. E nesse caso ele pega esse parágrafo que fala assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi um balanço financeiro, né? Quando a gente pensa na nossa vida pessoal, né, nos nossos gastos, no que a gente tem, quem veio do Brasil, né, o que está entrando, o que está saindo, o que a gente tem de asset que seja líquido, o que a gente não consegue mobilizar rapidamente, né? E na vida, nessa contabilidade divina, acontece uma coisa parecida, com a diferença em que muitas vezes o saldo que a gente traz, seja um saldo positivo, seja um saldo devedor, não está vindo dessa vida, está vindo de outras vidas, de ações, de decisões que a gente tomou no passado que a gente muitas vezes nem se lembra, né? Parece conta de cartão de crédito, né? Para quem, na época do Brasil, de muito tempo atrás, né? Naquela época que C&A, que aí você dividia em não sei quantas prestaçõezinhas, né? De perder de vista. Você não tinha nem noção. Naquela época ainda nem usava, sei lá, 25 anos atrás, cartão de crédito não era tão comum, mas a C&A fazia aquela coisa. Eu lembro eu com salário de estagiária lá dividindo e não sei quantas vezes para conseguir comprar roupa nova. E a gente muitas vezes pensava, vinha aquela conta para pagar e eu pensava, mas o que foi que eu comprei mesmo? Porque faz tanto tempo, né? E muitas vezes a gente está aqui na vida da gente e a gente está ainda sentindo o peso, né, dessa cobrança, mas a gente não tem consciência, na nossa memória consciente, né? O porquê, o que é, quem nós somos de verdade, né? E é essa avaliação que o Emmanuel está chamando a atenção da gente, né? Para essa contabilidade divina, que é basicamente o quê? A lei de causa e efeito. Eu já sei que toda ação que eu tomar, ela vai ter uma consequência. Se eu tenho livre-arbítrio para escolher a direção que eu quero ir, então eu tenho meu livre-arbítrio, se eu quero morar na Califórnia, se eu quero voltar para o Brasil, se eu quero ter um emprego, se eu não quero ter emprego, se eu quero ficar casado, se eu não quero ficar casado, se eu quero pintar o cabelo, se eu não quero pintar o cabelo. No final sou sempre eu que vou resolver. E eu não estou discutindo o que é certo e o que é errado, só estou dizendo que cada um de nós decide o que a gente quer fazer. Agora, nessa contabilidade divina, ele fala que tudo que a gente semear, a gente vai colher. E a gente aprende isso no jardim da infância, né? Quem é que não estava no jardinzinho e quando está aprendendo essa beleza de semeadura, pega a sementinha do feijão, bota lá no copinho de água com algodão e de repente vê aquilo dar fruto, né? Isso acontece dentro da gente, dentro do coração da gente, né? Essa semente que a gente vê sendo colocada dentro do copinho de plástico com a água e o algodão, a gente está colocando dentro do nosso coração todo dia. Quando? Quando eu estou pensando, quando eu estou sentindo. Porque a gente já sabe
quem já estudou um pouco de André Luiz, sabe que todo pensamento, todo sentimento é energia criadora. Então eu estou infinitamente, incessantemente construindo a minha realidade, seja através dos meus atos palpáveis, seja através do meu pensamento e do meu sentimento, né? E aí ele fala, cada um será dado de acordo com as suas obras. E Jesus falou outras coisas parecidas, né? Pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, né? E outro dia a gente estava até fazendo uma piadinha, né? De, por exemplo, quando a gente, para os homens, né? Que quando querem trocar de carro, sempre vê aquele carro na rua, né? Para as mulheres, quando estão grávidas, sempre vê grávida na rua. Quando gosta de uma bolsa, fala assim, ai, aquela bolsa. O tempo inteiro vê aquela bolsa na rua, né? A gente sempre vê aquilo que a gente está buscando. Da mesma forma, a gente sempre vai enxergar no outro aquilo que a gente quer enxergar. Eu tô enjoada com a Kátia, tudo que a Kátia falar vai me perturbar. Por quê? Porque eu tô sintonizada em ver os defeitos. Agora, quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente casa, tudo que a pessoa faz é lindo. Por quê? Porque eu tô querendo enxergar só as qualidades daquela pessoa. Isso é importante a gente ter essa consciência, né? De que essa percepção que eu estou escolhendo, essa lente que eu estou colocando na frente dos meus olhos, é a escolha de quem? Minha, né? E essa percepção se torna a realidade, a minha realidade. O que não significa que seja a realidade real, mas é aquilo que eu estou vivendo, né? Bom, aí tem essa historinha do Neil Lúcio, que ficou nesse livro. E é uma história que eu achei interessante, porque a gente tem tanta coisa boa na vida, né? A gente não se dá conta, né? Falando dessa contabilidade divina, né? Normalmente a gente só fica pensando, puxa, falta isso, falta aquilo, ou isso não tá bom, eu não tenho isso, ou eu queria aquilo, por que isso está acontecendo comigo agora? O que é que eu fiz de errado? Ou não estou entendendo, não parece justo, enfim. A gente muitas vezes age como criança, né? Sem entender direito o que está acontecendo e fazendo aquela pergunta incessantemente. Eu fico pensando, coitado do anjo da guarda da gente, que fica escutando a gente fazer a mesma pergunta todo dia, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Como se a gente tivesse 8 anos de idade. Mas existe milhares de bênçãos que a gente não se dá conta, né? E aí essa historinha eu achei muito interessante. Então conta que tinha essa mãe e os nomes todos complicados, o menino chamava Levindo, então vamos botar um nome mais fácil, chamado André. E o André estava completando 21 anos, o que a mãe faz? Ela resolve dar uma festa, ela estava tão feliz que o filho dela estava alcançando a maioridade, ela dá uma festa enorme. Mas ao mesmo tempo que ela está feliz, ela sente uma tristeza, porque esse filho, ele chegou aos 21 anos, mas irresponsável. Ele não trabalhava, para estudar ele teve que ser empurrado, não ajudava em casa, vivia fazendo bagunça quando não devia. Ele não tinha amadurecido emocionalmente como ela gostaria que ele tivesse. E aí, nessa noite do aniversário dele, ela resolve fazer uma prece fervorosa, prece de mãe, pedindo para o anjo da guarda dele conversar com ele, para despertá-lo, para que ele possa acordar para a responsabilidade da vida. E aí ele vai dormir e ele tem um sonho. E aí ele sonha que chega essa pessoa para conversar com ele e fala, então, eu vim aqui porque eu queria te contar um pouco a sua conta, todas as coisas que você já recebeu até agora, né? E aí ele começa. Até hoje, nesses 21 anos, você já comeu 2.000 aves. 10 vacas. 50 porcos. 20 carneiros. 3.000 peixes. 60 mil vegetais, incluindo arroz, feijão, milho. Tomou 3.000 litros de leite. Comeu 7.000 ovos.
e 10 mil frutas. Então, meu amigo, eu preciso te dizer que por si só, você já causou uma devastação na terra, só pelo que você já consumiu. Agora me diz uma coisa, o que você fez até hoje? O que você produziu? O que você devolveu para a natureza? O que você fez pelas pessoas? Para compensar todas essas bênçãos que você recebeu até hoje. E aí o moço acorda. E aí vai conversar com a mãe e fala, mãe, me dá trabalho, me ajuda. Ele fala, eu tive esse sonho esquisito. Ele leva um susto, né? Mas o ponto é a gente lembrar que tudo na natureza tem uma função. Deus não faz nada à toa, né? Até se a gente pensar, até os bichinhos que a gente não entende por que eles existem por algum motivo, seja simplesmente por ser parte de um ecossistema para alimentar um outro bichinho. Então, se a gente está aqui, a gente tem um motivo para existir, para viver. Não é simplesmente eu estar aqui e deixar a vida me levar, né? Porque eu vou ter que prestar conta nessa contabilidade divina depois. Na verdade, eu presto todos os dias. E para quem já leu André Luiz, sabe que antes de vir para a Terra, eu já pego o empréstimo. Muitas vezes eu venho aqui na Terra e aí falam para mim, olha Ana, você vai encarnar e vai ter a Marisa como sua amiga para te ajudar lá a fazer as coisas, né? O coitado do Bruno para carregar armário. Enfim, eu vou ter um bando de gente do meu lado que vai me ajudar na hora do sufoco. Então eu já entro aqui na Terra encarnada, já devendo ajuda para um bando de gente que está aqui para ajudar na minha evolução, seja ela moral, intelectual, né? Então, se a gente for pensar só nesse aspecto aí de alimentação, quantas vezes a gente take for granted? Quantos bois, né? Quantos vegetais, quantas frutas, quantos copos de leite a gente já tomou, né? E quanto a gente já deu de volta, né? Bom, aí continuando. Outra coisa que é importante é a gente lembrar que tudo na vida é empréstimo. Gente, até o meu corpo não é meu. Por quê? Porque a hora que chegar a minha hora derradeira, ele vai ficar enterrado e vai desaparecer, vai se transformar em outra coisa. Então eu tenho que lembrar que nada nos pertence. Porque eu falo assim, o meu marido, porque o meu filho, porque a minha melhor amiga. Às vezes a gente fala até a minha doença, né? Até a gente quer ser dona até da doença da gente. Gente, não é nada da gente. Na hora que a gente for embora, fica tudo para trás, né? Então, é a gente parar de querer ser dono das coisas, né? Das pessoas, querer mandar nos outros. Porque muitas vezes, e quando eu estava preparando essa palestra, uma parábola que eu vou falar depois é a da trave no olho. Porque uma das coisas que Emmanuel fala nesse capítulo é exatamente isso, de eu ser responsável eu tomar conta do meu nariz, né? Como de novo, voltando no jardim da infância, o que eu escuto os meus filhos aprendendo da professora, mind your business, né? A gente aprende isso com 6 anos de idade, né? Toma conta do seu nariz. E quantas vezes a gente acaba perdendo a atenção da nossa autorresponsabilidade porque a gente está querendo ficar vigiando o que o outro está fazendo, né? Ao mesmo tempo, eu tenho todos esses créditos, né? O meu corpo, a minha saúde, o meu trabalho, a minha família, seja lá o que for, a minha beleza. E tem gente que acha que tudo isso é eterno. E aí, a hora que perde, sofre. Sofre porque perdeu o emprego, sofre porque perdeu o cargo, sofre porque era bonita e não é mais bonita. E aí acaba esquecendo todos os outros créditos, como a gente viu aí no caso, né, do Neil Lúcio, por esses bens que são perecíveis, né? E aí tem a lei divina, que fala pra gente, olha, tudo aquilo que você está recebendo, então a família que você nasceu, a escola que você pôde ir, os amigos que você tem, os livros que você teve contato, ou que você poderia ter contato. Tudo isso aí você vai ter que prestar conta.
Mesmo que eu não tenha aberto aquele livro que morou na minha casa durante 20 anos, esse livro estava à minha disposição. Eu vim de uma família espírita, mas eu nunca quis escutar os meus pais, ouvir nada sobre espiritualidade ou de outra religião ou sobre trabalho. Eu vou ter que prestar conta sobre isso, porque todas essas coisas são bênçãos para ajudar o nosso crescimento moral e espiritual. A outra coisa é a gente pensar que quando a gente toma uma ação, que nessa contabilidade divina, Deus vai estar olhando duas coisas, Deus ou não, a nossa consciência. A primeira é qual a minha intenção? A minha intenção é ferir ou é ajudar? E a terceira, quais são as consequências dos meus atos, das escolhas que eu fiz? Porque muitas vezes a gente toma atitudes e a gente não tem consciência da magnitude, né, de quanto aquilo pode mudar a vida de outra pessoa, ou para o bem ou para o mal. Né? E eu vou ser responsável. Se eu fizer a Érica feliz, a felicidade dela, eu vou ser como responsável por isso, por ter ajudado ela a ser feliz. Da mesma forma, se eu fizer uma coisa que ela acabe desviando o seu caminho, eu vou ser corresponsável por isso também. Porque a gente também vê isso nos livros de André Luiz, né? Essa corresponsabilidade da gente. Então é importante a gente continuar sempre avaliando como é que eu estou agindo, qual que é a minha intenção real. Mesmo que ninguém saiba, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou pensando. Então, dos meus lábios pode parecer tudo mel, mas e o meu coração? Está envenenado ou não está envenenado? Porque se tiver, eu preciso trabalhar isso, né? E aí, voltando ainda ao crédito divino. A gente tem que lembrar que esses benefícios que a gente recebe, eles são infinitos. Porque às vezes a gente olha os benefícios só como as coisas boas que aparecem na vida da gente. Mas quantos de nós, se a gente olhar para trás, a gente não consegue tirar de um momento de dificuldade, talvez a maior transformação positiva que a gente passou na vida. Porque no momento do aperto, que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Que a gente tem que mudar, que a gente tem que se lapidar, né? Como aquele diamante que tem que passar aí pela dura ferramenta para conseguir ficar mais brilhante mesmo, né? Então, toda vez que a gente se achar numa situação de vítima, que a gente entrar naquele círculo vicioso de nada dá certo para mim, ou as coisas não acontecem, ou porque isso só acontece comigo, gente, lugar errado. Porque pelo menos uma pessoa um anjo da guarda a gente tem no mínimo. Fora Deus que é Pai, fora os outros espíritos. Toda vez que a gente pedir ajuda, a ajuda vai vir. Aí essa ajuda vai vir, mas a gente está pronto para receber? Né? E aí, como eu estava falando, né? Entender que mesmo as dificuldades que podem acontecer na nossa vida são oportunidades de crescimento. Então, para a gente se avaliar, na minha conta particular, nessa contabilidade divina, qual que é a conta que eu estou pagando? Eu preciso ficar mais humilde. Eu preciso aprender a ter mais paciência. Eu preciso saber perdoar. E ajustar com a lei. A partir do momento em que eu conseguir me desprender do sentimento negativo, eu não vou sofrer mais, né? Em termos do débito, a gente já conversou um pouquinho também, né? Que a gente muitas vezes fica só olhando no hoje, no agora, nessa vida, por causa da nossa amnésia temporária aqui na nossa encarnação. Mas nós todos temos uma história longa. É só a gente olhar para a humanidade, né? Então, o capítulo do passado não é melhor do que o de hoje. Então, a gente tem essa consciência também. Mas lembrar que Jesus falou, todo bem que você fizer, apaga todas as coisas ruins que você fez no passado. Então a gente lembrar, não desistir, não, eu errei, eu fiz errado. Sim, dá para consertar, hoje é um novo dia, eu posso mudar,
eu tenho essa habilidade, né? E tomar essa decisão todos os dias. Fazer essa análise. O que eu estou me baseando nas escolhas que eu estou fazendo? E as escolhas às vezes são tão simples. Qual é o livro que eu estou lendo? Qual o programa de TV que eu estou escolhendo? A companhia que eu amo? Onde é que eu vou para me divertir? Ou com o que eu me divirto? Eu estou fazendo bem para o meu corpo e para o meu espírito ou não? Né? Como é que eu estou usando o meu tempo livre? Como é que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando forçada, como se eu estivesse andando dentro de uma geleia de tão duro que tá, ou eu estou trabalhando com boa vontade, com animação? Aí tem outro livro de Emmanuel que fala, chama Nosso Livro, que fala de outro capítulo, que chama Conta de Si, né? Falando também, de novo, da importância da gente olhar hoje para a nossa semeadura. Lembrar que hoje eu estou semeando para o futuro. Então, se hoje é o reflexo das escolhas que eu fiz no passado, o meu futuro vai ser reflexo das escolhas que eu fizer hoje. Aí a importância da gente mudar, né? Da gente se autoavaliar, né? E fazer essa reflexão. Qual é a qualidade que eu estou colocando? Seja a qualidade no quanto de atenção que eu dou para os meus filhos, né? Ou eu ajudo as outras pessoas. Eu, dentro do meu círculo familiar, a minha responsabilidade, seja como mãe, seja como irmã, seja como filha, seja como esposa, marido, enfim. Em vez de ficar apontando o dedo para o outro, falando, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, e o meu papel? Como o meu papel está sendo feito? Está sendo feito com a melhor forma que eu poderia fazer? Com qualidade, com amor? Eu estou presente? Quando alguém conversa comigo, na minha casa, no meu trabalho, eu estou ouvindo o que aquela pessoa está falando? O tempo da gente é nosso, mas não é, porque a gente não sabe até que hora que o relógio vai. Né? Então, a gente pensar nas prioridades com que a gente está vivendo aqui, né? Então, quem sou eu? Eu não sou a Ana, eu sou um espírito eterno em evolução. E, dessa vez, nessa encarnação, é uma mulher de cabelo preto chamada Ana. Então, ter consciência de que o tempo está na minha mão como um tesouro valioso. E eu vou ser cobrado por isso. Isso faz parte da contabilidade divina também, né? E nessa avaliação de quem sou eu, pensar, para que eu estou aqui? Qual a minha função? E se a gente não souber essa resposta, a gente pensar nisso, fazer uma meditação. O último slide eu vou estar falando sobre um livro que eu estou lendo agora, uma moça chamada Malika Chopra, que é a filha do Deepak Chopra. Que eu não sei se tem em português, mas o livro em inglês chama Living with Intent. E ela fala exatamente isso na meditação. Ela aprendeu isso com o pai, né, desde pequenininha. Fazer essa avaliação, né? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Como é que eu consigo servir? Né? Qual o meu objetivo na vida? Se a gente não souber isso, e o meu objetivo pode ser grande, mas, gente, a sociedade acontece com os trabalhos de formiguinha que todos nós temos. Então, se eu fizer o meu trabalho de formiguinha, seja como mãe, como esposa, como dona de casa, levando criança, buscando criança no meu trabalho, seja o mais simples ou o mais complicado que seja, eu vou estar movimentando a sociedade no sentido positivo. Colocando a vontade com a ação. De novo, estudando André Luiz, a gente vê a importância disso, a transformação de André Luiz. Então não basta eu falar, puxa vida, eu queria tanto mudar. Né? Não, querer não é suficiente não. Sem trabalho, sem uma força de vontade colocada como verbo, né, no agir, a gente não sai do lugar. E a gente se frustra.
E às vezes pode ser coisa mais complicada, como pensar num relacionamento que está passando por uma turbulência, quanto pode ser uma coisa menos complicada, que é eu preciso fazer um regime. Então, se eu vou indo para coisa mais simples, que eu preciso fazer um regime. Por quê? Porque eu sei que para minha saúde é importante eu comer A ou B ou C, ou não comer C, D e E. Eu sou quem resolve o que vai dentro da minha boca, o que vai para minha barriga. Não tem ninguém me forçando a isso. Né? E se eu não aprender a controlar as coisas nas coisas pequenas, como eu vou controlar nas grandes, né? E lembrar que o trabalho no bem não é para o outro. O trabalho no bem é para mim, é para o meu benefício primeiro. Toda vez que eu faço bem, né, se eu pegar uma flor, eu me perfumo primeiro. Da mesma forma, se eu pegar um pouco de lama, eu vou sujar minha mão também. Então é claro que o outro vai se beneficiar do bem que eu estou fazendo, mas o primeiro beneficiário sou eu mesmo. Né? E eu estou aí voltando para que Jesus falou, né? Que eu, com o bem que eu estou fazendo, eu vou estar aí me ajustando com a contabilidade divina. Porque eu não sei o que foi que eu fiz no passado, mas eu sei que todo o bem que eu fizer vai estar sendo creditado na minha conta, no meu saldo. Ele vai melhorar, né? E Emmanuel fala que cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. E a gente vê muitas coisas disso, falando, porque a comida que se desperdiça no mundo todo dia dava para alimentar todas as pessoas que passam fome no mundo. E, enfim, e vários outros exemplos, né? O dinheiro que se gasta com guerra dava para juntar casa para todo mundo. Enfim, é só botar vontade junto com a ação. Então, dentro do meu círculo, né, familiar, do meu micromundo, o que eu posso fazer para fazer aquele universo pequenininho ser um universo melhor, né? E aí vem a historinha da trave e do agueiro, que todo mundo conhece, que está em Mateus. Que muitas vezes a gente, de novo, fica preocupado em ficar vigiando o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo. Em vez de tomar conta do nosso próprio nariz. Então, se o outro não estiver tendo responsabilidade, se ele não estiver fazendo o trabalho dele direito, ele vai ser responsável por isso. Perante Deus, perante a própria consciência. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. Né? Então, ao mesmo tempo, então isso, de novo, falando dentro do ninho familiar, né? Em que muitas vezes a gente tem a nossa maior dificuldade. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo vigiar o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas palavras, né? E isso é que vai contar para mim. Vai ser a forma, não como o outro agiu comigo, mas como eu agi de volta. Né? Qual é o tipo de comportamento que eu tive? Se eu tive chance de fazer diferente, fazer melhor e eu não fiz. Né? E aí voltando, da gente lembrar de contar as bênçãos que a gente tem, como a gente viu no começo. Né? Porque muitas vezes a gente precisa da doença para a gente lembrar da bênção que é a saúde. Às vezes a gente precisa da fome para a gente lembrar da bênção que é a gente ter alimento na mesa. A gente precisa perder uma pessoa para lembrar, puxa vida, como era bom ter aquela pessoa do meu lado. Né? Então por que a gente precisa disso? Por que não a gente aprender a amar, a dar, antes de ter que ter o vazio, né? Lembrando de novo, né, daquela frase de Emmanuel, que 2/3 dos problemas iam acabar se a gente fizesse a nossa parte. Né? E a gente vê também pelos livros de André Luiz que a maior parte dos problemas que a gente tem nessa vida não são causados, não é a expiação que a gente trouxe, não é o nosso débito de vidas passadas, é o mau uso do nosso livre-arbítrio hoje, dessa vida. Então, porque eu não sei valorizar ou cuidar e viver conforme a lei divina, da melhor maneira possível, eu acabo me
eu mesma acabo causando sofrimento para mim mesma, né? E aí eu vi essa frase também de Emmanuel que achei bonita, que fala que contar as bênçãos de que se dispõe é a melhor medida para que se anote a estreiteza de qualquer provação. Isso não é a doutrina espírita falando, é a medicina falando, né? Que essa psicologia da gratidão, eu saber ser grato pela vida, pelas coisas boas que eu tenho, eu consegui enxergar isso, né? Eu ensinar isso para os meus filhos também, essa gratidão. Porque muitas vezes a gente como filho, a gente está tão mal acostumado a só receber, a gente não sabe falar obrigado, muitas vezes, né? E para outra pessoa, muitas vezes nem faz diferença, porque tem gente que dá e nem sabe o que está dando, né? Mas para aquele que não sabe agradecer, aí é ruim, porque é que nem fruta seca, né? E aí eu acho que aí é que é o segredo. Porque uma pessoa que é uma fruta seca, como é que ela vai se transformar numa fruta boa, né? É colocando amor dentro da vida dela, né? E essa prática, esse exercício do amor, começa com a gratidão. E para encerrar, eu estava comentando com vocês desse livro que eu estou lendo agora, da Malika Chopra. E o livro dela, eu tinha escutado uma palestra dela, e aí depois escutei umas outras palestras dela no TED, e resolvi ler o livro dela. E o livro dela, ela fala, ela não é espírita, é filha do Deepak Chopra, e parece um tom de conversa, que você vai no Starbucks com alguém e essa pessoa está conversando com você. E de uma forma muito informal, casual. E falando das dificuldades dela como pessoa, né? Primeiro, deve ser complicadíssimo ser filha do pai que é, né? Um ícone que acho que já escreveu mais de 80 livros. E ela comenta, inclusive, que ela, quando começou a ler, escrever, ela nunca tinha lido um livro do pai dele. Falou assim, puxa vida. Aí depois ela resolveu ler um e pensou, puxa vida, ele tem coisa boa para falar mesmo. Mas aí, ela já fazia meditação há muito tempo e ela fala nesse livro, né, nesse Living with Intent, para a gente fazer uma autoanálise de como é que a gente está levando a nossa vida no dia a dia, as prioridades dentro da nossa vida, a forma como a gente trata as coisas, porque normalmente a gente está correndo tanto, a gente corre, a gente atropela tudo, as pessoas o tempo inteiro, né? Então a gente não conversa direito, a gente manda mensagem, a gente não olha no olho, a gente conversa com o filho mexendo no computador, né? A gente tem esse semi-ADD o tempo inteiro, em que a gente não está no momento, né? Até tem aquele outro livro do Eckhart Tolle que chama The Power of Now, né? Que é a importância da gente estar no momento, para a gente ficar em paz. Senão a gente não consegue ficar em paz. A gente não está nem lá, nem aqui, né? Mas aí, ela nessa meditação, ela fala de 3 coisas. A primeira é falando quem sou eu. Então, para a gente fazer essa autoavaliação. Então, a Ana, ela é mãe, trabalha, esposa, o que mais? Né? E a hora que está fazendo a meditação, essa avaliação, fazer essa pergunta várias vezes. Depois, o que eu quero para mim? Que é muito parecido com a doutrina espírita, né? Quem sou eu, de onde venho, para onde vou, né? E a terceira, que eu achei o máximo, pensar isso, né? Ela como criança, ela tem 44, 45 anos. Ela criança, o pai dela fazendo eles fazerem esse tipo de reflexão de pequenininho, né? De criancinha mesmo. Falar, como é que eu posso ajudar o meu próximo? Então essa consciência, né?
espiritualizada, no que não tem nada a ver com espiritismo kardecista, que eu acho que é o ponto aqui. A verdade é sempre, quando a verdade é uma só, né? Independe da religião que a gente está tratando, né? E aí ela fala que eu sou responsável por tudo aquilo que eu vejo, que é mais ou menos o que a gente aprende com o André Luiz. É esse foco que eu coloco no meu dia a dia, né? É a alegria, o azedume. Porque tem coisas que eu quero enxergar e tem coisas que eu não quero enxergar. E a escolha é minha. Agora, o fato é que a minha vida vai ser uma consequência dessas escolhas que eu estiver fazendo, né? Eu escolho os meus sentimentos. Eu escolho o tempo inteiro. Eu escolho se eu quero ficar frustrada, se eu quero deixar passar. Se eu quero ficar feliz ou se eu quero achar um problema grande. Eu também coloco o meu teto. O que eu consigo atingir, o que eu não consigo atingir. Esqueci o nome dela. A CEO do Facebook, né, que escreveu aquele link, fala exatamente isso. Fala que a maior parte de nós, mulheres, coloca esse teto de vidro na nossa cabeça. Ninguém está vendo, só a gente está vendo. Né? Então, nós, somos nós mesmos. Mas eu diria que nós, como seres humanos, fazemos isso. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. E tudo aquilo que eu pedir, eu vou receber. Que também está alinhado com os ensinamentos de Jesus. Então, porque o que eu estou mandando para o universo vai mandar de volta para mim. São as minhas escolhas, né? O que eu sinto, o que eu penso, como eu trato as pessoas que estão ao meu redor. Então, não adianta eu querer ter uma família ajustada se eu sou uma pessoa azeda. Né? Não adianta eu querer ter um relacionamento saudável se eu só grito. Não adianta eu querer ter um emprego bom se eu não faço meu trabalho com qualidade. Não adianta eu querer ter uma saúde boa se eu como errado, se eu não vou no médico. Então, as coisas a gente tem que estar pensando no nosso papel, né? Todos os dias, né? Nessa conta da vida, né? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Tem vários livros de Emmanuel, como eu comentei. Tem a Palavras da Vida Eterna, que é o capítulo de hoje. E tem um site chamado Momento Espírita, um outro livro de Emmanuel chamado Conta Particular e outro chamado De Urgência. Mas para quem estiver interessado, de novo, o livro da